paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está gostando, inscreve-se no canal, deixa o teu joinha, compartilha com os teus amigos nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais um vídeo, dando continuidade à série As Duas Casas de Israel. Para ser mais específico, as duas casas de Israel, simplificado, a nova aliança, Para você que vem acompanhando os vídeos, você tem visto ali começo ali em Abraão, Temos passado ali pelos reinados de Israel, e profetas, e tudo muito bem conectado, E já estamos agora no segundo vídeo da nova aliança, O último vídeo foi Romanos capítulo 11, onde vimos ali a oliveira, A oliveira, que é Israel, Que é a descendência, e a descendência que é Cristo, Hoje eu quero ler um texto em Efésios capítulo 2. Para você que é novidade as duas casas de Israel, você vai ficar impactado com Efésios capítulo 2. Vamos dar continuidade, vamos começar logo a leitura. Efésios capítulo 2, versículo 11. Acompanhe com a sua Bíblia em casa. Efésios 2, capítulo 11. E vamos ler até o 19, do 11 ao 19, somente, mas você pode continuar e ler todinho na sua casa, e você vai perceber que maravilha que Paulo nos fala. Gente, o que Paulo escreve, quando Paulo fala de circuncisão, quando Paulo fala de judeus, gentil, Paulo está falando do mesmo assunto, as duas casas de Israel. Ele só não está utilizando o nome duas casas de Israel, Efraim e Judá, ou Judá e Israel. Ele só não está usando esses nomes, mas Paulo tinha meditado nesse assunto e está escrevendo aqui para as igrejas onde ele era apóstolo, Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Pois bem, Paulo está falando que os efésios, que eram gentios, ele diz, lembrai que outro tempo vós gentios na carne, chamado incircuncisão, porque os judeus não consideravam os gentios, e os gentios eram chamados de incircuncisos, E ele diz, vocês são intitulados circuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, Ou seja, os judeus que eram circuncidados pela lei de Moisés, Que depois que Cristo morreu não teve validade a circuncisão, muitas coisas ali da lei não teve validade, certo? E por isso que Paulo diz que ele se intitula, certo? Então, continuidade, versículo 12. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, que coisa tremenda que Paulo está falando. Que coisa tremenda. Quanto tempo, irmão, eu sem conhecer as duas casas de Israel, não passei por esse texto aqui e não percebi as revelações que Paulo nos traz, Veja que ele diz, naquele tempo, Naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Vocês estão entendendo? Que quando a gente está sem Cristo, a gente não faz parte da comunidade de Israel. Paulo está exatamente nos explicando que quando nós vamos para Cristo, nós formamos o novo Israel, Ele está fazendo menção a Romanos capítulo 11, Quem vai para Cristo é enxertado na oliveira. Israel, não Israel carnal, mas Israel espiritual.
sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças das promessas. Que aliança é essa das promessas, né? Aliança feita a Abraão, porque Paulo mesmo vai dizer que a aliança foi feita a Abraão e a Cristo, né? Então quem está em Cristo está naquela mesma promessa, né? Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Se nós não fizemos parte da descendência de Abraão ali antes de corromper, também não aceitarmos o Cristo depois que ele veio, nós estamos separados de Israel, nós estamos sem esperança, sem Deus no mundo, né? Versículo 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, né? Você que creu em Jesus verdadeiramente e agora se aproximou pelo sangue de Cristo, né? Que é o sangue da nova aliança, a aliança das promessas, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha aí, ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, né? Paulo diz que de ambos os povos, ele não citou povos, mas nós estamos vendo que não tem como separar, né? Não tem como não entender. Tendo derribado a parede da separação, não, aqui, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, ou seja, de ambos os povos fez um só povo, né? Ele não está falando de dois povos? Claro que sim. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que era a inimizade? Agora ele vai explicar o que era a parede que separava esses dois povos, correto? Vamos lá, 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Gente, que coisa tremenda. Aboliu na carne a lei dos mandamentos, né? Tirou os mandamentos na carne, que era feito em forma de mandamentos, ou seja, em forma de ordenança. Ou seja, o mandamento que Moisés estipulou sobre o povo de Israel era um mandamento nas tábuas de pedra, né? Simbolizando uma lei na carne, né? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Gente, dos dois povos, criasse um novo homem. O que significa o corpo de Cristo, gente? O corpo de Cristo, quem está em Cristo forma um corpo, é a igreja. Sendo ele judeus ou gentil, quando se converte, ele é enxertado na igreja de Deus, no corpo de Cristo, fazendo assim o quê? Um novo homem. O corpo de Cristo é um corpo de homem, certo? A igreja de Cristo é um corpo na terra. Então, quando nós nos agregamos, nós formamos um novo homem, porque nós estamos em Cristo, tá certo? Um novo homem fazendo a paz, né? Os mandamentos agora não são mais em tábuas de pedra, mas como disse lá em Jeremias 31:33, imprimirei nas suas mentes e no seu coração as leis do Senhor. Não é mais em forma de ordenança. É porque você creu, você tem temor a Deus, você obedece. Você não tem mais uma lista de ordenança em que você tem que decorar aquilo, ou toda vez que você for fazer algo, ver se está ali, não. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos a palavra, nós meditamos na palavra. E a palavra, ela fica no nosso coração, na nossa mente, aquele temor de obedecer os mandamentos de Deus, né? Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, certo? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, né? Nós formamos um só corpo com Deus, ou seja, a igreja, corpo de Cristo, nas mãos de Deus, por intermédio da cruz, né? Ou seja, por intermédio do sacrifício de Cristo, em que nós agora cremos e fazemos parte desse corpo, destruído por ela a inimizade, né? Versículo 17 diz assim: vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, quem estava perto?
Os judeus. Quem estava longe? Os gentios, porque as 10 tribos elas foram espalhadas por entre as nações. Quando ele diz, evangelizou paz a vós outro que estava longe, evangelizou já os gentios. Não só Cristo evangelizou os gentios, mas como a sua igreja, principalmente o apóstolo Paulo, foi o apóstolo dos gentios, né? E evangelização aos que estavam perto, os judeus. Claro que foi lá onde ele veio, né? Eles rejeitaram em massa, mas os humildes, os mansos, aceitaram, né? Que ele fez ali uma base nos seus 12 discípulos, os que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, né? Ou seja, por Cristo nós temos acesso ao Pai através do seu Espírito. Ambos os povos. Não é somente judeus ou não é somente gentios. Paulo está claramente falando das duas casas de Israel, Efraim e Judá. Tá certo? Claro. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Gente, que maravilhoso. Eu acredito que não é possível que você não tenha se impactado com o que Paulo escreveu aqui, porque quando não conhecemos as duas casas, nós não entendemos isso. Nós passamos batido aqui, pessoal, né? Olha o que ele diz. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Está falando, gente, das 10 tribos que foi dispersa por todo mundo. Não somos mais estrangeiros, nós éramos considerados como estrangeiro por aqueles que se intitulam circunciso, né, pelos judeus. Todo mundo era considerado como estrangeiro, mas em Cristo não somos mais estrangeiros, né? Existe no meio da igreja hoje, no meio da igreja moderna, eu costumo chamar as igrejas evangélicas, né, as modernas, chamar que somos gentios. Gente, quem conhece a Cristo não é mais gentio. Quem conhece a Cristo é cidadão de Israel, faz parte da comunidade de Israel, não é mais gentil. Nós éramos gentios, agora fazemos parte da comunidade de Israel, né? Não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos. Olha aqui que coisa linda, concidadão. Vocês agora fazem parte da descendência de Abraão, vocês fazem parte de Abraão, Isaac e Jacó, né? Agora, nós vemos perfeitamente, pessoal, perfeitamente, que aquela bênção de bendito todas as famílias da terra, né? Se você tem acompanhado os vídeos, agora você está fechando o teu entendimento. Bendita todas as famílias da terra, está se cumprindo. Paulo está explicando, né? Os gentios foram já previamente anunciado o enxerto em Israel ali através de Efraim, né? Depois Deus nos mostra através da vida de Ruth, né? Ruth, sendo uma moabita, ela amou tanto a sua sogra que quando a sua sogra volta para Israel, ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus, né? O teu povo é o meu povo, aonde tu for sepultada também eu serei. Gente, é uma figura linda de Deus mostrando para nós que os gentios eram enxertados no povo de Israel, em Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Então, você pode ler todinho em casa, todas as cartas de Paulo. Você agora, quando você lê, você vai ficar atento, porque vai ter essas maravilhas, né? Deus abençoe a todos os que ficaram comigo até aqui. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra, com esse entendimento, né? As duas casas de Israel na nova aliança, né? E fique na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo, que estaremos dando continuidade.